E aí, tipo assim, ele falou, negão, era louco porque assim, a gente tava num lugar, a gente entrava numa van e a gente descia no lugar. Eu não via nem o caminho. A gente já descia na obra. E aí ele falou assim, enquanto todo mundo tava conversando, aí ele falou, mano, tinha brasileiro comigo, tinha mexicano, os caras tava lá trocando ideia e eu tava estudando. Eu tava estudando. Aí eles falaram assim, mano, no começo os caras até achavam que eu era meio antissocial. Mas na verdade eu só queria aprender a língua. Ele falou, mano, eu tinha acabado de chegar, os caras estavam ali, tipo, há 2, 3 anos. E os caras não desenrolavam no inglês. Mas aí é o que as pessoas realmente estão dispostas a fazer para aprender. Porque quando eu cheguei no aeroporto eu não falava inglês. Eu ganhava um salário mínimo. Né? Morava ali ainda com meus pais nos 25 metros quadrados e era uma vida um pouco, assim, que eu tinha que administrar bem o meu dinheiro. Eu entrei no curso de inglês. Eu não beijava, eu não ia pra balada, eu não ia pra bar. Eu tinha um objetivo, parar de passar vergonha e crescer na minha carreira. Foi isso que eu fiz. Pra você ter noção, eu trabalhava no Terminal 3, que era o Terminal Internacional. E o Terminal 2 era o Terminal Nacional. Se eu voltasse pro Terminal 2 pra almoçar, a minha chefe me pegava e falava, fica aqui agora pra ajudar. O que eu fazia? Eu comia marmita morna todos os dias lá no segundo piso, que tinha um banquinho que era perto da área de fumante, recebendo fumaça na minha cara. Mas fazia o quê? Colocava um jornal em inglês pra eu ouvir enquanto eu comia. Então, cara, é objetivo. O Febrão fez isso. Um brother meu que foi pra Califórnia, eu lembro que a gente conversou logo que ele chegou lá, e aí ele falou que ele arrumou um trampo lá de obra, né? Se eu não me engano, ele era gesseiro ou pedreiro, não lembro. E aí, tipo assim, ele falou, negão, era louco porque assim, a gente tava num lugar, a gente entrava numa van e a gente descia no lugar. Eu não via nem o caminho. A gente já descia na obra. E aí ele falou assim, enquanto todo mundo tava conversando, aí ele falou, mano, tinha brasileiro comigo, tinha mexicano, os caras tava lá trocando ideia e eu tava estudando. Eu tava estudando. Aí eles falaram assim, mano, no começo os caras até achavam que eu era meio antissocial. Mas na verdade eu só queria aprender a língua. Ele falou, mano, eu tinha acabado de chegar, os caras tava ali, tipo, há 2, 3 anos. E os caras não desenrolavam no inglês. Por quê? Porque pegou, chegava num lugar, já dispensava no trampo. E ficou que nem você falou dos chineses, que chega e não aprende a língua. Eu não acho isso tão errado, sabia? Hoje, quando eu olho assim, eu falo, não acho. Porque se você pegou aquele lugar pra viver, eu não consigo achar isso tão errado a partir do momento que você tá feliz ali só com o seu núcleo familiar ou seus 4, 5 amigos. Mas eu acho que, tipo assim, mano, facilitaria muito a vida até dos seus filhos. Exatamente. Mas olha só Entendeu? que loucura. Porque seus filhos... Normalmente o pensamento desse pessoal é, meu filho vai aprender e qualquer coisa ele desenrola aqui pra mim. Mas olha só que loucura. Eu tinha uma aluna que ela morava na Austrália e o marido teve uma oportunidade profissional. Isso é muito comum, aliás. E aí eles foram pra lá. O marido já falava um pouco de inglês. A mulher, o filho dela tinha 4, 5 anos de idade. O garoto começou a aprender inglês, começou a desenrolar. O filho tinha um contato maior com o pai do que com a mãe. A mãe começou a sentir. Putz, o meu filho está mais próximo do meu marido porque o meu filho não consegue falar comigo, eu não entendo meu filho. E aí ela tinha que trabalhar em casa de família, porque a família deixava a chave com ela e ia trabalhar enquanto ela fazia a limpeza. E esse é o trabalho que paga menos. E ela não conseguia outro trabalho porque ela não falava inglês. Aí ela foi ao McDonald's fazer um pedido. O pedido veio errado, ela não sabia reclamar e ela começou a chorar. Então, de uma certa forma, às vezes se você também não aprende idioma, cara, tu vive, mas você vive uma vida de cão. Eu conheço um negão que ele foi morar no Japão. E aí uma vez ele contou pra mim que ele aprendeu... Eu falei, mas como é que você aprendeu japonês, negão? Mesmo tendo uma mulher japonesa e tal. Ele falou, negão, aprendi japonês porque... Você vê, parece que eu tô falando comigo mesmo, né? Que é negão. Ele falou assim, mano, negão, foi muito fácil, velho. Eu precisava comprar uma coisa. Aí um camarada foi lá, me ajudou a comprar tal coisa. Aí quando eu precisei comprar de novo, ele me cobrou. E aí eu falei... E aí ele falou, pô, não dá pra eu ficar pagando pro cara ir lá ser meu tradutor. Ele falou, e começou a estudar japonês. Você acaba virando refém Foi às quando vezes ele... da situação. Entendeu? Então é loucura. Tem lugar que tem muita colônia de brasileiro. Aliás, brasileiro é um povo muito unido. Por quê? Eu recebi uma peruana aqui, ela falou, o meu objetivo é ajudar outros peruanos que querem vir pra cá. Porque eu não tive ajuda quando eu vim pra cá. Hoje a mulher é dona de loja na 25, mulher ganha bem pra caramba. Mas ela falou, não tem uma boa comunidade. Os bolivianos são organizados. Parece que eles conseguiram um alvará com a prefeitura para fechar uma rua, porque tem uma feira que é só deles lá. Então ela falou, o boliviano, quando ele vem para cá, ele tem muita assistência. Eu falei com o venezuelano, ele falou, cara, não é tão assim não. É melhor do que com os peruanos, mas ainda assim não é aquele acolhimento. Eu vejo que tem muita colônia de brasileiro onde realmente o pessoal se abraça. Mas aí é aquilo. Você perde a oportunidade. E muita gente de fora me procura, às vezes, mais do que o brasileiro, porque o cara tá sofrendo na pele.
Outra coisa é você pensar na oportunidade que você tá perdendo. Outra coisa é você estar na oportunidade sendo perdida. O cara fala, mano, não posso passar por isso daqui. Eu acho que é porque fica muito fácil de você virar o analfabeto funcional. Hoje eu até falei, eu falei na minha live hoje, que eu falei assim, eu não lembro qual foi o assunto, mas era um assunto... Ah, do Luva de Pedreiro. Que ele não tava brigando com o chat GPT sobre o raiz quadrada. Aí eu falei assim, mano, se tem uma coisa que eu sempre pesei nos meus filhos, eu na parte da matemática, muito por causa do meu trabalho no ferro velho e tal, que é o seguinte, ó, a diferença entre o lucro e o prejuízo é a velocidade com que você consegue fazer uma conta. Entendeu? É como se fosse uma corrida. Quanto mais rápido você souber fazer uma conta e direito, é a sua velocidade. Ali vai determinar se você terá lucro ou prejuízo. E também você precisa aprender a ler e entender o que você leu, para que não haja dúvidas. Então, tipo assim, eu acho que o cara, quando ele viaja para outro país e ele não sabe falar a língua do outro país, e se ele souber o básico, vai ser essa coisa, né? Eu tô fazendo conta devagar e tô rezando aqui para que o cara do outro lado não esteja a fim de me dar prejuízo. Então você fica muito a favor da sorte. E você não pode ficar contando com a sorte. Ou então você vai ficar sempre refém de trabalhar para alguém do seu país. E quando você fala assim, quer saber, eu vou mudar para uma outra cidade, que eu, sei lá, fui viajar para lá e gostei. E se não tiver um brasileiro lá? Aí você não consegue nem o trampo mais baixo, assim, vamos dizer, tá ligado? Exatamente. E olha só que loucura, porque muitas pessoas falam, o mandarim é uma língua importante? É, porque tem muito chinês, aliás, fazendo negócio aqui no Brasil. Só que é um idioma muito difícil. E eu estou aqui com um empresário que ele me chamou e ele perguntou se eu posso ser intérprete dele. E é com chineses que vão vir para o Brasil para conhecer a empresa. E aí ele vai me chamar de novo para uma negociação para eles fecharem. Falei, cara, topo. O inglês mais fácil de entender é o inglês internacional. Você pega, inglês americano, inglês britânico, tem aquele sotaque, tem aquela coisa toda. O inglês internacional tem menos gírias, menos expressão, e normalmente as pessoas falam mais devagar. Eu vou desenrolar super com esses chineses. Eu consegui 2 trabalhos. Trabalho de intérprete não é barato. Eu vou conseguir desenrolar uma grana que não tava nem nos meus planos. Mas o cara, às vezes, me chamou também, porque, até eu achar alguém que faz, tipo, eu tô precisando disso pra ontem. E aí eu tô aqui na rede social, tô me mostrando. E eu falo para as pessoas tomarem cuidado com 3 tipos de pessoas quando elas estão aprendendo inglês. Aliás, elas se prepararem para lidar com esses 3 tipos de pessoas. Com o seu chefe, porque ele vai falar assim, olha, agora que você tá aprendendo inglês, tô esse BO aqui pra você, ó. Agora assume isso daqui. O segundo, o seu colega que vai falar assim, Giovanni, eu não faço a mínima ideia de como, lidar com essa situação. Se você me ajuda, e aí você tem um aliado no seu ambiente de trabalho. E aquele filho da puta que não gosta de você e vai tentar te prejudicar, testar o seu inglês e te descredibilizar. Tem esses 3 tipos de pessoas. E o bom é que quando você realmente vai ali, aprende, não liga pra isso... Mas se você aprendeu mesmo, se você não é um analfabeto funcional, a gente fala, parece essa palavra ela se tornou uma espécie de xingamento. E não é, ela só tá dizendo o quê? Essa pessoa é um ignorante. Por exemplo, ó, Exchange Pass, certo? Eu acabei de ler. Entendeu? Então eu sei que aqui embaixo é passe, se eu não me engano, change é mudar. Então seria o quê? É que assim, exchange tem 2 significados. Exchange é troca, mudança. Certo. Ou também pode significar intercâmbio. E o pass vai pra que lado? É porque assim, é um jogo de palavras. Exchange pass é o passe o quê? Pro seu intercâmbio, passe pro exterior. Foi esse jogo de palavras que eu quis trazer. Viu o que eu quis dizer? Eu acabei de ler, mas eu não... Entendi profundamente. Pronúncia correta. Ou seja, eu joguei uma moeda pra cima. Se eu estivesse negociando com você, eu tô lendo um contrato, eu estou jogando pra cima uma moeda onde você pode ser uma pessoa honesta, entendeu? Que vai falar comigo, não, Alessandro, aqui significa isso, isso e isso, essa parte, porque eu preciso ler e entender tudo. Eu não posso ficar à mercê de palavras que não ficaram ali certinhas. Entende onde eu quero chegar? E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.